Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Continuamos estudando com o nosso caderno integrado e hoje iremos realizar as atividades das páginas 19, 20 e 21. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. E na disciplina de ciências, nós estamos estudando sobre cadeia alimentar simples e micro-organismos. E hoje vamos estudar sobre a importância das plantas para a cadeia alimentar e também para os micro-organismos. Na página 19, podemos observar que temos uma imagem. E essa imagem ela é muito importante porque ela vem explicando como é que as plantas elas sobrevivem, como é que elas se alimentam. A Pro já explicou para vocês que as plantas elas são produtores, elas conseguem produzir o próprio alimento. E como é que a plantinha ela consegue produzir o próprio alimento? Através do processo chamado de fotossíntese, isso mesmo. Então, observe que nós temos aqui uma imagem onde essa plantinha, ela consegue absorver a luz do sol, ela também consegue absorver a água e os minerais por meio das raízes, e assim elas conseguem produzir o próprio alimento delas. Então, você tem uma plantinha aí em sua casa? Eu imagino que sim. O que é que nós precisamos fazer com essa plantinha para que ela não morra? Nós precisamos estar colocando água, também deixar que a plantinha receba a luz solar. Então, é justamente isso que vocês irão observar na página 19. Aqui na página 19, nós temos um diálogo entre a professora Ana e Dudalinda, onde a Proana ela vai explicar que se não deixarmos a plantinha receber a luz solar e também colocar água na plantinha, ela não vai conseguir resistir, ela vai acabar morrendo, isso mesmo. Por que as plantas morrem caso não receba luz solar e água? Bom, isso acontece porque as plantas necessitam da umidade, também da temperatura e do oxigênio presente nos ecossistemas. Se você deixar a sua plantinha sem a luz solar, sem água por muitos dias, então ela vai ficar sem vida. Então as plantas elas precisam sim do oxigênio, da luz solar e também da água, como nós podemos observar na página 19. Então, vocês irão fazer a leitura com muita atenção e observar a imagem. Na página 20, nós temos um texto bem legal, que vai estar falando sobre a importância da água, também da temperatura e da luz solar para as plantas. Se a plantinha não receber a água, não receber a luz solar, ela não vai conseguir sobreviver. Por quê, Pro? Porque é através da água, da temperatura e da luz solar que elas conseguem produzir o próprio alimento. Elas conseguem produzir o próprio alimento. Sabiam que esse oxigênio? Bom, e aí quando a plantinha ela consegue produzir o próprio alimento, elas conseguem liberar o oxigênio para o ambiente. Isso mesmo. E esse oxigênio, ele é muito, mas muito importante para os seres vivos, inclusive para nós. Nós só conseguimos respirar porque as plantas liberam o oxigênio para o ambiente. Agora mesmo você está respirando, não é verdade? Então, agradeça às plantas porque são elas que produzem o oxigênio que nós respiramos. Após a leitura do texto, temos duas questões na página 20. A primeira questão diz o seguinte: vimos que as plantas necessitam da água,
da luz solar e de outros elementos para realizar um processo chamado fotossíntese. Lembra que a Pro já falou para vocês que as plantas conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese? Então, acerca desse assunto, qual elemento é resultado desse processo? Então, vocês irão marcar um X na resposta correta. Através da fotossíntese, o que é que as plantas conseguem liberar para o ambiente? Luz solar, oxigênio, nutriente? Então, você irá marcar o X na resposta correta. Na questão 2, explique com suas palavras o que aconteceria com os seres vivos caso não existisse oxigênio. Então, se não existisse o oxigênio para respirarmos, o que será que iria acontecer? Você vai explicar na questão 2. Após responder a questão 2, vai ler o texto da Pro Ana de Lilás, tá? Aqui no texto vai estar falando sobre alguns elementos importantes, alguns fatores importantes que interferem no processo de decomposição, que é a temperatura, a umidade, o oxigênio, enfim. Esses elementos eles são muito importantes para a realização do processo de decomposição. Como a Pro já explicou também, os fungos, que são os seres decompositores, eles se alimentam de plantas, animais mortos. Lembra da experiência também do pão? Enfim. E esses elementos, que é a temperatura, a umidade, o oxigênio, eles são muito importantes para o processo de decomposição. E aí a Pro Ana vai estar explicando melhor no texto que vocês irão ler, tá? Após a leitura do texto, vamos para a página 21, que diz assim: que aula incrível! Agora que já aprendemos quais elementos são fundamentais para a existência dos decompositores, que tal encontrá-los no caça-palavra abaixo? Então, quais serão as palavrinhas que nós iremos procurar no caça-palavras? São as palavras umidade, oxigênio, temperatura, enfim, os elementos que são importantes para os seres decompositores, tá? E aí é procurar essas palavrinhas e pintar dentro do caça-palavra. Essa é a atividade de ciências de hoje. Lembrando que a Pro está aqui e qualquer dúvida é só perguntar. Boa atividade!